Muitas vezes na nossa missão, a gente esquece da energia do fundador. E assim, você é o fundador de você mesmo. Você é o fundador da sua vida. Você tem que dar conta do que você tem que fazer aqui. E o que acontece muitas vezes, né, em relação à nossa missão? Na neurolinguística a gente estuda que os olhos, né, eles são a parte do cérebro que ficou para fora. Então, a gente olha tudo com os olhos, capta tudo e depois transfere para o pensamento. E isso torna mais fácil você olhar para os outros, para as outras pessoas que estão ao seu redor, do que olhar para dentro de si. É mais fácil apontar para os outros, é mais fácil olhar para os outros, é mais fácil discriminar os outros, é mais fácil julgar o comportamento do outro e às vezes não enxergar aquilo que está acontecendo com a gente, não se voltar para nós, entende? Então, às vezes a gente desvia do foco, tentando controlar o mundo, cuidando da vida das outras pessoas e não olhando suficientemente para dentro de nós e cuidando do maior projeto que você precisa implantar nessa terra, que é o projeto da sua vida, é o projeto da sua missão, sabe? E as pessoas fazem muita confusão, confundem a missão de vida, né, com cuidar de filho, construir uma casa. A minha missão é ser mãe, a minha missão é ser advogada, a minha missão é comprar uma casa e dar uma vida confortável para minha família, a minha missão é ser carpinteiro, a minha missão é ser professor de música. Então as pessoas confundem muito missão com carreira. E aí, né, trazendo a abordagem da PR, que é a psicoterapia reencarnacionista, e é a abordagem que os mestres também veem, tá? Missão é evoluir. Se tu não tá melhorando, evoluindo todo dia, tu tá fora do caminho da tua missão. Aí tu tem que ir lá ter uma conversa contigo mesmo e colocar a energia do fundador. Olha aqui, a gente tem um propósito nessa vida. A gente desceu aqui pra Terra para implantar tal e tal e tal e tal coisa. Por que eu tô indo para lá e não tô fazendo o caminho da minha missão? Então você tem que ir lá e puxar essas rédeas e se trazer de volta para o caminho da sua missão, entende? E não dá para desfocar disso, porque quando você desfoca disso, o que começa a acontecer? O que começa a implicar? A gente tem uma missão genérica, que é evoluir através do amor, tá? O amor é um princípio aqui da Terra. Eu fico pensando assim dentro do sistema solar, porque a minha cabeça vai longe, né, gente? Eu pesquiso essa área há 20 anos, eu sou filósofa, então eu costumo pensar assim, tanto que eu fiz uma pergunta no meu curso de astrologia que todo mundo ficou pensando sem saber responder. Nós somos livres aqui na Terra até um determinado ponto, né, para escolher aquilo que a gente quer. E a gente tá aqui para aprender a amar, tá? A gente tá aqui basicamente para aprender a assimilar o amor como combustível para a nossa vida. É para isso que a gente está aqui. E quando a gente sente o amor por todas as pessoas, por todas as coisas, por todas as situações, tipo, você tá passando por uma situação difícil, quando você aprende a acolher e amar aquela situação e ver ela como aprendizado, você evolui, entende? Então, quando a gente põe amor em tudo, parece que a nossa missão ela fica mais leve, porque a gente entende que a gente está aqui para evoluir. Então, para de confundir a tua missão com criar filho. Criar filho faz parte da sua missão, mas você não pode direcionar toda a sua missão apenas para o ato de criar filho, porque é muito mais do que isso, vai muito além. Então, genericamente, a gente pode dizer que a nossa missão é evoluir, curar nossas inferioridades, né? E aí entra o amor. O amor é o único combustível que você deveria usar. Isso eu já falei em outras aulas, então quem me segue, né, já deve ter visto isso. Que quando você sente raiva, não é que você não pode sentir raiva. Quando você sente tristeza, não é que você não pode sentir tristeza. Você pode, mas você precisa saber que isso não é bom. E a gente sabe intuitivamente, porque ninguém quer ficar triste, né? As pessoas acham mais legal ser feliz.
Ninguém quer ficar com medo, ninguém quer sentir raiva, ninguém quer ficar ansioso, pelo menos em sã consciência, não. As pessoas querem alegria, felicidade, conquistas, coisas boas para sua vida. Ninguém quer ficar no sofrimento, né? Até um suicida, gente, ele não quer morrer, ele quer resolver os problemas dele. E muitos que eu atendi em consultório, eu fazia um ensaio, assim, fazia um exercício e eu dizia, olha aqui, vamos falar uma coisa aqui, vamos fazer uma hipótese, uma situação assim. Tu tem vontade de morrer, né? Tu tem vontade de se matar, tu não encontra mais propósito em viver, certo? Certo. Muito bem. E se aparecesse aqui a fada da Cinderela com a varinha de condão ou o gênio da lâmpada e ele resolvesse todos os teus problemas que tu tem aqui na Terra? Ah, não, mas daí até dá pra viver. Então, não teve uma pessoa que passou pelo meu consultório que não concordou com isso. E aí eu dizia, tá, e se eu te propuser um plano pra gente começar a resolver um a um dos teus problemas, todos? E eu te der um prazo para isso e a gente trabalhar para isso, o que tu acha, né? E aí a pessoa ia desistindo disso. Então, estatisticamente, dentro das pessoas que eu atendi nesses 10 anos, as pessoas não queriam morrer, gente. Elas queriam resolver os problemas, entende? Então, por mais complicada que a vida seja, quando a pessoa entende que ela tem um programa de missão e que às vezes um sofrimento faz parte para ela aprender mais, às vezes uma dor faz parte para ela aprender mais. Quando tudo isso está dentro desse plano, desse sistema, desse programa de evolução, e ela inverte a ótica e começa a enxergar a dor como aprendizado, ela finalmente aprende e aí para de doer. Porque a vida aqui na Terra, embora a gente seja o planeta do livre-arbítrio, a gente possa escolher e é o planeta do amor, essas dores fazem parte. Então não é errado sentir coisas negativas, não é errado sentir inferioridade, não é errado sentir dor, entende? O ruim para você é ficar sentindo isso por muito tempo, por muitos anos, porque daí a doença vem. Então o que acontece? Quando você não vive o seu propósito, quando você não está no caminho certo, a doença vem como um instrumento pedagógico para você lembrar que você tem uma missão. Então, também, né, trazendo a minha experiência de consultório, pessoas que eu atendi em fase terminal, pessoas com câncer, pessoas com doenças degenerativas, né, todas elas queriam uma segunda chance, porque ali no momento da doença elas entenderam o que elas tinham que fazer, sabe? E muitas que passaram por uma UTI disseram que não há lugar mais pedagógico, que não há lugar que ensina mais que uma cama de UTI. Só que se elas soubessem de tudo aquilo que elas aprenderam na cama de UTI, elas teriam feito diferente aquela jornada, né? Então eu também aprendi muito com essas pessoas. Eu aprendi muito que a gente não deve esperar a cama da UTI para aprender, que a gente pode aprender antes, pelo livre-arbítrio, pelo amor. Então, através do seu livre-arbítrio, você pode decidir evoluir pelo amor. E aí você vai estar no trilho da missão, entende?